nós vamos estudar os capítulos 28 a 30 do livro de Isaías. Versículo 1 do capítulo 28. O ai é uma interjeição que assinala temor ou tristeza. O efeito do oráculo é anunciar que o reino de Israel ao norte, chamado aqui de Efraim, sua maior tribo, está praticamente morto. A coroa é uma referência dupla, às grinaldas que se usavam nas festas pagãs e a cidade de Samaria, capital das 10 tribos representadas por Efraim, pois Samaria ficava no alto do monte de Semer e coroava o monte como uma grinalda ou como uma torre de vigia. Versículos 2 a 4. Refere-se ao rei da Assíria, que destruiria Samaria e levaria as 10 tribos cativas. Ele viria sobre o reino do norte como uma tempestade de granizo, como um ciclone, deixando o país estéril, como uma flor que murcha quando é cortada e como um pedaço de fruta de verão quando é colhida antes da estação. Versículos 5 e 6. Enquanto a coroa de soberba de Efraim será pisada aos pés, o próprio Deus será uma coroa gloriosa para os remanescentes, os justos que sobreviverem às punições vindouras e que formam o núcleo de um novo povo de Deus. Inspirados por Deus, os juízes novamente serão justos e os soldados de novo terão força para defender sua cidade. Versículos 7 e 8. Os sacerdotes e os profetas eram cruciais para a liderança espiritual da nação, mas aqueles obscureceram seu pensamento com a bebida. Eles beberam tanto álcool que ficaram cobertos de vômitos, um retrato desagradável e indigno de pessoas que possuíam uma tarefa tão importante. Versículos 9 e 10. Os líderes bêbados ficaram ressentidos quando Isaías e outros profetas da verdade os trataram como crianças de colo, ao terem de recordá-los de verdades elementares sobre o certo e o errado. Os profetas e os sacerdotes zombam da mensagem de Isaías como não estando à altura da inteligência deles. Pelo contexto, o mais provável é que para aquelas pessoas a mensagem do profeta não passava de pequenas rimas que se ensinam às crianças para que aprendam o alfabeto. Também é possível que fosse um balbuciar de bêbados ou apenas uma série de sons sem maior significado para imitar em tom de deboche aquilo que o profeta dizia. Versículos 11 e 13. Como o povo de Deus rejeitou a clara mensagem de Isaías sobre o descanso em Deus, o Senhor falará com eles pela língua estranha dos invasores. O mesmo convite salva alguns e endurece outros. Versículo 14. Zombadores eram os líderes do povo que não temiam a Deus e ridicularizavam os que temiam. Versículo 15. Judá temia os assírios. Em vez de confiar em Deus, procuraram outras fontes de segurança. Deus acusou-os de fazer um acordo com a sepultura, referindo-se à sua condição de mortos. Esta passagem pode referir-se à aliança de Ezequias com o rei Tiraca contra a Assíria. Deus cancelaria esse acordo. O Egito não daria nenhuma ajuda quando os assírios atacassem. Versículo 16. Deus estabeleceu outra pedra para a Sião, seu povo remanescente. Essa pedra solidamente assentada, encarnada em Jesus Cristo, é a boa nova de que Deus salva como nenhum outro pode fazer. Isaías sobrepõe termos para enfatizar que a salvação de Deus é digna de confiança, e aquele que crer não foge, ao contrário dos nervosos diplomatas de Jerusalém, que correm para assegurar a garantia do Egito para sua salvação. Versículo 17. Os padrões de Deus são o juízo e a justiça, um tratamento justo dos concidadãos e uma obediência confiante. Ambos estavam em falta em Judá. Versículo 18. Qualquer acordo que Judá tivesse feito com nações estrangeiras, principalmente o Egito, foi anulado por Deus. Versículo 19. Os assírios repetidamente pilhavam a área ao redor de Jerusalém, causando grande terror entre os moradores da cidade. Versículo 20. Os arranjos que Judá tinha feito para proteger-se contra a Assíria eram inadequados, como uma cama que era muito curta. Versículo 21. O Senhor lutou por Israel contra os filisteus no Monte Perazim e contra os amorreus no Vale de Gibeão, mas agora se levanta para fazer uma obra alheia, ou seja, pelejar contra o seu próprio povo. Versículo 22. Deus decretou algo incomum, a destruição de seu próprio povo mau. Contudo, se eles se arrependessem, poderiam escapar dela. Isaías faz um apelo final para que o povo se arrependa do escárnio e ouça a palavra do Senhor. Versículos 23 a 29. Nesta sessão, Isaías faz uma analogia entre a tarefa de um agricultor e o tratamento dispensado por Deus a Judá. Bons resultados procedem de ações e métodos diferentes aplicados em ocasiões diferentes. A passagem tem o caráter de uma parábola. O lavrador não fica só lavrando, ele também espalha semente. Ele lança as várias sementes em seus respectivos lugares. O próprio Deus o ensina. Cada planta possui seu próprio tratamento. A analogia pode apontar para o fato de que Deus exerce o seu juízo contra pecadores de um modo apropriado à situação específica deles. No entanto, o esmiuçar e o trilhar, imagens do juízo, não são atividades infindáveis, elas chegam ao fim. O trilhar e sua cessação produzem bom pão.
Assim também o juízo e o seu rescaldo produzem igualmente bons resultados. A ordem da tarefa do lavrador, bem como da estranha obra de Deus, são o resultado da grande sabedoria de Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 29. Versículo 1 do capítulo 29. Ariel é um nome especial para Jerusalém, a cidade de Davi. Pode significar leão de Deus, herói ou ainda lareira do altar. Este último significado parece ser o melhor neste contexto. Jerusalém é o lugar onde os sacrifícios são consumidos pelo fogo, a fim de aplacar a ira divina contra o pecado. No entanto, se Ariel significa leão de Deus ou herói, então este é um lembrete irônico da antiga glória da cidade. Versículo 2. Deus colocará Ariel em aperto através dos assírios, que são insignificantes demais para serem mencionados. Jerusalém fica frente a frente com Deus e o Senhor a fará ser como Ariel, ou seja, semelhante a um lugar onde a ira de Deus é consumida pelo fogo. Versículo 3. No nível literal, é a Assíria quem estabelecerá um cerco em torno de Jerusalém. No entanto, o profeta sabia que ela faria assim apenas como agente do Senhor. Versículo 4. Jerusalém se tornará como um cativo, com a face voltada para o chão. A sua voz sairá da terra como o espírito de um médium, como a voz de alguém que supostamente havia morrido. Isso seria apropriado aos seus pecados de necromancia. Versículo 5. Repentinamente, o oráculo passa do juízo contra Jerusalém para a restauração da cidade. A destruição dos inimigos de Israel será muito abrupta, tanto quanto foi rápida a expulsão dos assírios de Jerusalém em 701 a.C. Versículo 6. Quando Deus vem como um guerreiro, ele muitas vezes toma a forma de terremotos, tempestade e fogo. Versículo 7. Todas as ameaças feitas pelas nações inimigas a Jerusalém desaparecerão como quando uma pessoa acorda de um pesadelo. Versículo 8. Esses exércitos que marcham contra Jerusalém, por fim, fracassarão. Seu sucesso inicial dará lugar a um insucesso, de forma que suas primeiras ações parecerão como um sonho. Os agressores de Jerusalém serão duramente frustrados, como alguém que estava vivendo a ilusão de estar comendo e bebendo, mas acorda sentindo ainda fome e sede. Versículos 9 e 10. A cegueira e a embriaguez vêm da inabilidade das pessoas em compreender a mensagem de Isaías sobre a confiança que deveriam ter em Deus em vez de ter no Egito. Por causa da recusa de Israel em ouvir o seu verdadeiro profeta, toda sua habilidade de ouvir foi reduzida. Deus os entregou judicialmente à dureza de seus próprios corações. Versículos 11 e 12. No antigo Israel, os documentos eram escritos em rolos de papiro ou de velino. Depois de enrolados como um tubo, eram selados com cera ou argila e em seguida eram estampados como a impressão que identificava o remetente. Deus expôs tudo para os judeus, toda a visão, mas eles estavam espiritualmente insensíveis e não podiam compreender. Eles não atenderão às advertências de Deus e sofrerão as consequências. Versículos 13 e 14. Uma adoração externamente correta ofende a Deus se for um meio de evitar um compromisso mais profundo com ele. Mas Deus não será ignorado. Mesmo na inteligência humana que o ignora, o poder soberano de Deus está realizando o seu propósito. Versículo 15. Aqueles que praticavam o mal pensavam que podiam esconder de Deus os seus atos. Pode ser que esses planos incluíssem uma decisão de buscar a ajuda do Egito contra a Assíria. Tal presunção não ficaria impune. Versículo 16. A metáfora de Deus como um oleiro evoca a descrição da criação de Adão do pó da terra. O profeta salienta quão louco seria para uma criatura de Deus, o vaso feito de barro, desafiar ou questionar o seu criador, o oleiro. Versículo 17. O Líbano era conhecido por suas florestas de cedro, mas ele será transformado num campo fértil, um lugar para árvores frutíferas. O cedro é frequentemente usado na Bíblia como símbolo de poder e arrogância, de modo que talvez a transformação esteja relacionada com uma mudança de orgulho para serviço humilde. Versículo 18. Essas palavras são usadas aqui como figuras de linguagem para indicar as condições espirituais anteriores das pessoas. Os surdos são aqueles que anteriormente eram surdos para com a mensagem de Deus. Os cegos se afastavam do caminho de Deus sem conseguir discerni-lo. Versículos 19 a 21. A futura era messiânica trará também uma inversão na posição social das pessoas. O regozijo substituirá a rudeza da opressão, e a opressão dos dominadores acabará. Aqueles que têm o poder político e legal não mais farão mau uso de seu poder para oprimir. Versículos 22 a 24. Apesar do fracasso dos descendentes de Abraão, Deus manterá a promessa feita a eles. Ao longo de sua história, Israel sofreu frequentes desgraças, mas a presença pessoal do Messias mudará isso. Os filhos de Jacó não farão mais os mais velhos enrubescerem por causa de suas maldades. Os descendentes de Jacó ficarão maravilhados diante da grande libertação efetuada pelo Senhor e o colocarão à parte, como o único que é digno do maior respeito. Deus purificará Israel. Com sua nova postura de respeito por Deus, os que antes eram desobedientes alcançarão a capacidade da percepção espiritual.
Agora nós vamos estudar o capítulo 30, versículos 1 e 2 do capítulo 30. Os filhos rebeldes eram um povo de Deus que buscava a ajuda de uma nação estrangeira e não do próprio Deus. O plano era formar uma aliança com o Egito para conter a ameaça síria. O Senhor havia advertido Israel a não retornar ao Egito, em Deuteronômio 17, versículo 16. A relação com o Egito não seria como de parceiros iguais. O povo de Deus seria o parceiro inferior. Esse arranjo envolvia o pagamento de um tributo anual, bem como a perda de uma política externa independente. A descrição do Egito nesse oráculo se encaixa com o período do rei Ezequias de Judá e pode indicar a ameaça de uma invasão por Senaqueribe em 701 a.C. Versículos 3 a 5. O propósito da aliança estrangeira era proteger Israel contra uma invasão assíria, mas ao invés de preservar a glória de Israel, ela resultaria em vergonha, porque o Egito era um aliado não confiável. Zoan era uma importante cidade, uma antiga capital do Egito, mencionada neste versículo por ser a residência dos mais sábios conselheiros de Faraó. Versículos 6 e 7. Com irônica solenidade, Isaías zomba da embaixada de Judá que leva o pagamento à corte do Egito. O perigo e a dificuldade da viagem, o alto preço pago pelo apoio e o seu resultado decepcionante revelam a estupidez do plano. Isaías chamou o Egito de besta e em algumas traduções vem como Raabe, querendo dizer que o Egito é como um monstro que habita no Nilo, que aparenta ser temível, mas na verdade nada faz. Versículo 8. Deus instruiu Isaías a registrar sua mensagem contra o auxílio egípcio para os dias vindouros, pois seu ministério iria beneficiar gerações futuras. Versículos 10 e 11. A geração de Isaías temia o ataque assírio. O profeta entende que a verdadeira ameaça para eles é sua relutância em ouvir a palavra salvadora de Deus. O povo preferia ouvir falsas garantias. Pior ainda, eles estavam rejeitando o próprio santo de Israel. Versículos 12 a 14. O povo rejeitou a admoestação do profeta para que confiasse somente em Deus, e em vez disso confiou na opressão e na perversidade ao buscar a proteção do Egito. Eles pensavam que o Egito seria um alto lugar ou muro de proteção contra os assírios, mas o muro tinha uma enorme rachadura. Ele seria eventualmente eliminado. Versículos 15 a 17. Os israelitas rebeldes recusaram o verdadeiro caminho da salvação e força, ou seja, descansar e confiar no Senhor. O povo tinha posto sua confiança nos cavalos do Egito, ao invés de colocar no Senhor. Nenhum cavalo poderia livrá-los dos seus opressores, pois eles haviam sido designados por Deus. A alternativa saudável era sossegar e confiar em Deus, mas esse procedimento fácil era extremamente difícil para o povo de Deus aceitar. O resultado de sua recusa em obedecer a Deus é que eles fugiriam da ameaça de apenas poucos homens do inimigo. Versículo 18. Note a incrível lógica da graça. O povo de Deus o abandonou por causa de uma salvação falsa, mas ele é gracioso para com o povo. Ele espera, pois o Senhor é Deus de justiça, isto é, ele conhece a forma perfeita de alcançar seu propósito, o momento perfeito para entrar em ação e o processo disciplinar perfeito que despertará Judá. Versículo 19. O choro do povo se refere ao seu arrependimento, um reconhecimento de seu pecado e um retorno a Deus para obter ajuda. Como resultado, ele se compadecerá do povo, o qual habitará em Sião, em Jerusalém, na presença de Deus. O início do cumprimento dessa promessa ocorreu quando os judeus começaram a voltar do exílio babilônico em 539 a.C. Versículo 20. Depois do período do castigo de seu povo por causa de sua desobediência, Deus abrirá seus olhos para perceberem a integridade da mensagem do seu profeta. Versículo 21. Os mestres estarão próximos e seus discípulos sensíveis aos profetas do Senhor, num grande contraste com a dureza de espírito manifesta anteriormente. Pode ser também que neste versículo Isaías estava antevendo a interiorizada lei da nova aliança e a orientação interna do Espírito Santo. Versículo 22. A transformação espiritual do povo de Deus envolve uma volta para o Deus verdadeiro e um abandono dos deuses falsos. Em cumprimento dessa profecia, o cativeiro babilônico tirou Israel da sua idolatria. Versículos 23 e 24. Deus concederá prosperidade agrícola ao seu povo restaurado. No tempo de sua opressão, eles têm apenas pão e água, mas no futuro terão grande quantidade de alimento. Até mesmo os bois e os jumentos terão abundância de boa comida. Versículos 25 e 26. A prosperidade de Israel era normalmente muito pequena em razão do limitado suprimento de água. Aqui o quadro é de águas transbordantes, como ribeiros e correntes de água. A referência a grande massacre e a queda de torres é provavelmente uma referência à queda de seus opressores. Não somente haverá abundância de alimento e água, mas também de luz. A luz representa aquilo que é bom e divino. Versículos 27 e 28. A ira de Deus é descrita em termos humanos, como se ele tivesse lábios, língua, respiração e pescoço. Ele está ardendo em ira. Ele tomará as nações desobedientes e colocará um freio em sua boca, como se elas fossem um jumento ou um cavalo. Então ele as guiará no caminho que ele traçou para elas. Versículos 29 e 30. O juízo dos inimigos do povo é um motivo de regozijo. O povo de Deus comemorará esse ato do Senhor. O povo louvará
cultuará a Deus como se fosse uma festa santa, como a Páscoa ou a festa dos tabernáculos. O monte do Senhor se refere a Sião, onde Deus dará a conhecer a sua presença. A ira de Deus é recebida com alegria pelo seu povo, pois é em favor do seu povo que ele intervém como uma manifestação pública do seu poder, condenando seus inimigos e os inimigos de seu povo. Versículos 31 e 32. A Assíria, superpotência da época, cairia segundo a determinação de Deus. A cada sopro da punição que Deus fizer cair sobre a Assíria, viria uma jubilosa celebração do povo em Jerusalém com tamborins e harpas. O império assírio caiu derrotado pelos babilônios. Versículo 33. Em algumas versões, no lugar de fogueira está escrito Tofete. Tofete era um abismo situado no lado sul de Jerusalém, onde crianças haviam sido sacrificadas. Depois, o local virou um depósito de lixo e um fogo contínuo ardia para consumir o lixo que era ali jogado. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 28 a 30 do livro de Isaías.